Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal que trata sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. E o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse projeto é possível porque a gente pode contar com parceiros. Falo aqui do Proifes Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Falo também do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública, aqui do Distrito Federal. Falamos também do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Privada do Distrito Federal. Temos também o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, aqui do Distrito Federal. Temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. E temos ainda o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Privada do Distrito Federal. Então são esses os apoiadores que tornam possível o podcast Educação em Destaque. Se você chegou aqui agora, se é a sua primeira vez aqui no nosso podcast, já aproveita para se inscrever no canal e aciona o sininho. Assim você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras ao meio-dia. Então você já sabe que sexta-feira ao meio-dia é o seu compromisso aqui para se informar sobre educação aqui no podcast Educação em Destaque. E no programa de hoje nós vamos conversar com uma convidada que veio do norte do Brasil. É isso mesmo. A gente vai conversar com uma convidada que já está aqui preparada para responder as nossas perguntas e nos ajudar a entender o que acontece por lá nessa questão da educação. Então é isso, a nossa conversinha logo mais após a vinheta que você acompanha agora. E é isso, já estamos de volta agora para a nossa conversa de hoje. E a nossa convidada, como eu disse, é lá do norte do Brasil, ela veio do estado do Pará. É a vice-presidente do Sindicato dos Professores da Universidade Federal do Pará, professora Socorro Coelho, vice-presidente do Sindproif-SPA. Professora Socorro Coelho, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast Educação em Destaque. Posso fazer uma correçãozinha? Pode, já começa corrigindo. O Sindproif Pará é a sua base de atuação, é o FPA, IFPA, EUFRA. Olha só, então além da Universidade Federal do Pará, também o Instituto Federal do Pará e a UFRA, que é uma universidade importante também, que tem sede lá em Belém, mas que atende, né, a região ali do Pará. Então, professora Socorro Coelho, agora com essa correção feita, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Te agradeço muito a oportunidade de aqui estar e poder falar um pouco do nosso trabalho, né, da educação. Sou dirigente sindical de uma área importante, né, do país, que são os professores das instituições federais de ensino superior. Pois é, a senhora é professora da Universidade Federal do Pará. Sim. Então, qual que é a área? Como é que a senhora chegou nessa área? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Já que é a sua primeira vez aqui, a gente quer saber mais sobre a convidada, porque assim a gente espera com isso sempre estimular a que outras pessoas se inspirem nos nossos convidados para seguir essa trajetória tão necessária que é a docência. Então, conte um pouquinho para a gente da história de Socorro Coelho. Bem, eu sou filha de 2 operários. Na época, minha mãe trabalhava em uma fábrica de doces, São Vicente, no Pará, e o meu pai de uma fábrica importante também, que era a Febo, Sabonetes Febo, a fábrica Belém do Pará. E os dois se conheceram ali naquele trajeto. Eram 2 interioranos que vieram para a capital em busca de melhores condições de vida. E tiveram 8 filhos, eu sou a mais velha dos 8 filhos. Não tiveram acesso à educação. Meu pai concluiu, digamos assim, na época, o 2º grau. Minha mãe, ensino fundamental completo. E se tornou aquela senhora que lia as cartas, fazia as cartas, ajudava a população, ali os moradores, os vizinhos. E nunca digamos assim, sempre se preocuparam com a educação dos filhos.
naquela conjuntura, a escola pública, o direito à matrícula era a partir dos 7 anos, constitucionalmente, mas o meu pai e a minha mãe tiveram, não medir esforço de nós iniciar o processo de alfabetização evidente com a minha mãe, posteriormente com uma professora, como se diz, particular, né, que nos orientava. Depois fui para uma escola religiosa, de padres e freiras, onde eu entrei com 7 anos e saí com 18, já direto para Passei pelas reformas, né, primeiro e segundo grau, e cheguei no segundo colégio. A minha primeira formação, digamos, nessa escola religiosa foi o Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e depois fui para o Deodoro de Mendonça, onde eu iniciei o segundo grau e concluí. Tudo isso em Belém, estamos falando de Belém. Tudo em Belém, e no período de ditadura militar. Do Deodoro de Mendonça eu tenho, assim, ressentimentos, assim, de uma punição severa, digamos, que eu tive, né? É um colégio que eu tenho todo carinho, lógico. Depois conseguir debater esse assunto, né? Esse colégio continua existindo? Existe, bem, fazendo o seu trabalho, mas foi onde, digamos assim, eu recebi a primeira punição de ordem política. Ainda muito jovem, muito adolescente jovem. Ali. E com 17 anos, estourou uma bomba na escola e eu fiquei como uma das, digamos, suspeitas, né? Os alunos, qualquer problema de reivindicatório, era a única forma que tinha de se expressar. Colocava uma bomba junina ali e o diretor não gostou, né? E a outra, um questionamento, o mais grave, em sala de aula, com a professora de história. Mas passado todo esse tempo, já pode admitir? Você estava ou não estava envolvida? Não, no caso bomba, do questionamento da profissional lá, da professora de história, eu fui repreendida com 30 dias de suspensão, como nós estamos falando de educação. Sim, sim. E contextualizando, né, 30 dias de suspensão. Não existia xerox naquele momento, sem direito a nenhum colega me passar caderno para copiar, né? E naquele momento existia a figura da inspetora, eu passando de sala em sala, lendo a portaria de suspensão no horário da manhã e no horário da tarde. Foi muito difícil dizer para os meus velhos que eu tinha sido suspensa. Fulano de tal, está suspensa por 30 dias. E aí publicava. Só para ver o quanto a educação, quanto nós avançamos. Primeiro não, mas eu quero saber mais. Como é que foi quando chegou em casa para contar para os seus pais? Como é que eles lidaram com isso? Primeiro foi assim, eu fiquei com vergonha e todo horário de aula eu ia. E o colégio é perto da igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Aí eu ia para a igreja, ficava lá. No terceiro dia eu disse, eu não vou mentir. O problema foi que eu fiz os 18, naquele intervalo. Aí eu já respondia, né? Não havia necessidade dos meus pais comparecerem. Eu digo, nunca tive uma relação de mentira, né? De mentir para os meus pais. Eu disse, eu vou contar. E contei. E aí o meu pai me deu todo o apoio, a minha mãe, nós cumprimos, ficamos em casa lendo o que era possível, né? Meu pai, naquele momento, um grande incentivador, sempre foi. E depois dos 30 dias retornei. Evidentemente que eu fiquei na dependência em 2 disciplinas. Foi a primeira vez que eu não fui bem sucedida, digamos assim, no final do período letivo. Tá, mas aí você está no ensino médio, tinha alguma atuação em Grêmio estudantil ou não havia Grêmio? Não havia nada. Havia centro cívico. E a escolha era do diretor. E claro que você não era uma das... Não era indicada, né? Mas foi, digamos assim, o primeiro momento em que eu tive acesso
Há outros colegas que também não se sentiu confortável com aquela conjuntura política, e eu tive, digamos assim, começamos a conversar sobre. Aí eu venho já para a reivindicação de bairros por condições de saneamento, educação, saúde. Eu fui para o movimento popular. O centro comunitário que eu participava, Centro Comunitário Unidos Venceremos, foi onde, pela primeira vez, aí me dirijo aos companheiros e companheiras do centro comunitário, onde eu tive a primeira formação, digamos assim, política, né, daquele momento. Então, nossa reivindicação era por escolas também no bairro, a Comissão do Bairro de Belém, que congregava, digamos assim, uma espécie de central, né, hoje sindical, ela era dos bairros, dos centros comunitários. E a nossa luta era por educação. No caso do bairro onde eu morava, era pelos títulos definitivos de posse, né, que naquele momento era como se fosse uma sesmaria. A gente morava tanto tempo, mas pagava uma taxa para uma família de portugueses, que era, digamos assim, a proprietária daquela área. Então, foi uma luta muito grande, intensa, não só pela moradia, pela educação, melhores condições de transporte coletivo, que não chegava até a Universidade Federal do Pará, o que já nos fez articular com o DCE, da UFPA, da UFRA. Então, foi um movimento muito bonito. No fundo, todas essas lutas levavam para aquela pauta maior, que era a redemocratização do país. A democratização do país, a derrubada da ditadura militar. E é evidente que essa minha atuação no movimento popular, depois nós viemos tomar conhecimento que dificilmente nós seríamos aprovados no vestibular. Então, eu concluo o ensino, na época, né, primeiro e segundo grau, e dou um tempo de 5 anos. Quando a ditadura acaba, eu faço... Entre a conclusão do ensino médio e o ingresso na universidade, você ficou 5 anos. Aproximadamente 5 anos. Nessa parte foi militância política. Foi militância política para poder ter esperança de entrar na universidade. Cheguei a fazer 3 vestibulares com assim, uma certeza de que era bem-sucedida. E o professor no cursinho dizia: o que houve? Eu não sei o que houve. Pois é, no final Aí depois nós tivemos essa informação, que havia um crivo também nas universidades, e que dificilmente... Aí foi que eu fui saber que já estava nome rolando no SNI e tal, e pronto. Final dos anos 70, início dos anos 80, ali, a Igreja Católica tinha uma atuação... Claro que não era majoritária, mas, enfim, uma parte da Igreja Católica, seguindo a orientação ali do Concílio Vaticano II, tinha essa opção preferencial pelos pobres. E aí organizava o pessoal no movimento sindical, movimento de moradia e tudo mais. Havia, no seu caso, nesse período ali de militância, havia uma certa organização da Igreja Católica ou você passou ao largo disso? Não, havia uma grande participação das igrejas, das eclesiais, da comunidade eclesial de base, muito organizada, que deixou um grande legado de pessoas até hoje vinculadas aos direitos humanos. Temos parlamentares, né? Tem parlamentar em Belém, no estado, temos deputado federal, vários sindicalistas, professores que vieram desse movimento. Aí eu destaco o papel de 2 importantes igrejas que eram da área onde eu atuava e que contribuiu muito na organização política dos moradores por melhores condições de vida e pela derrubada da ditadura militar, que no caso foi a Igreja São Sebastião. Importantes quadros ali, né? Ainda vivos até hoje, graças a Deus, e a Igreja Aparecida. 2 padres importantes ali, né? Se destacaram nesse papel, nesta contribuição pela democratização, né, do país. E aí, quando você entra na universidade, você presta vestibular para qual área? Sim, aí nesse processo eu me identifiquei com 2 áreas, né?
Primeiro que ainda para a minha sobrevivência, eu comecei a dar aula particular de reforço para crianças. E o movimento popular, ele tem um caráter pedagógico também. Então, ali organizando os moradores, orientando, eu percebi que eu tinha essa veia também pedagógica, que eu tinha essa facilidade. E comecei meu primeiro trabalho assim, aula particular. Cheguei, o meu pai, como 5 anos ali esperando para fazer uma universidade, meu pai chegou com o pai de outra colega minha a fazer uma escolinha particular para nós. Aí nós sobrevivemos ali dessa situação. Então, fomos responsáveis por alfabetizar muitos garotos e garotas. E também, pela luta, eu me identificava com o curso de Direito. Então, eu fiz vestibular para as 2 instituições, só que Direito eu fiz na universidade particular. E Pedagogia, porque eu também achava que o papel do diretor de uma escola era fundamental no processo não só do trabalho pedagógico, mas eu lembro que quando nós, naquele momento ruim mesmo de ditadura, queríamos reunir, a gente não contava com todas as escolas. Mas teve uma escola que ela foi fundamental no nosso bairro, que é a Escola Almerindo Trindade. Hoje eu já posso dizer. E que está lá até hoje. Está até hoje uma escola de referência, né, para as crianças. Os meus projetos funcionam lá, projeto de extensão. E nós tínhamos uma diretora que arriscou muito, digamos assim, né? Ela cedia o espaço para o centro comunitário se organizar. E lá nós discutíamos, fazíamos as nossas formações ali, né, de forma muito sigilosa. E eu também dizia, eu quero ser diretora de escola. E assim eu fiz o vestibular para a pedagogia com essa compreensão de que eu seria diretora de escola. E Direito. Evidente que quando eu olhei a matrícula no curso de Direito na instituição privada, eu vi que era o salário do meu pai. Aí eu disse, está fora Direito. E segui Pedagogia, né? Então, quando eu entro na universidade, já tinha trabalhado com crianças, né, adultos. Quando eu entro, e também na pedagogia, porque é na clandestinidade que eu conheço o primeiro material do Paulo Freire. Eu li 3 importantes documentos, vários, né, mas 3 de destaque na clandestinidade, digamos assim, naqueles momentos já finais, né? E eu conheci Paulo Freire, a obra, então eu me identifiquei muito, foi assim o que sinalizou para eu seguir a área da educação, foi ter conhecido Paulo Freire, ter lido, e fui para a universidade. Então, quando eu cheguei na universidade, em 87, tinha acabado a ditadura, mas ainda parece que ela estava grudada ali, foi difícil, muito difícil. Aí foi no momento em que eu saio do centro comunitário e nunca o movimento estudantil estava colocado assim para mim, eu não me sentia à vontade. Eu já não me eu achava que o movimento estudantil era em defesa de uma classe que não era a que eu vinha, a minha origem, né? Depois eu fui percebendo que a universidade precisava se democratizar. Mas esse registro que você faz é muito interessante, porque o movimento estudantil durante muito tempo era uma coisa de classe média, média alta, né? Que adentrava a universidade pública, sobretudo, e se organizava ali, defendendo teses, enfim, teorias, que para quem vem da periferia está muito distante. Então, quando você entra na universidade, você é um periférico, você não se sente representado por aquele movimento ali. Esse é o isso, eu era uma exceção ali. Exatamente. Por exemplo, do bairro onde eu morava, naquele momento, nós nos reuníamos para estudar, foram 3 do bairro, né, que tinha passado no vestibular. Anterior a nós, só 3 pessoas. E muito antes, né?
E então eu não me identificava, eu achava que não tinha nada a ver com uma pauta, eu era uma exceção ali, né? E eu tinha essa mesma compreensão. Mas também eu era uma militante, eu tinha que fazer alguma coisa, né, pelo país, pela educação, pela população, não só pela minha família, mas nós não tínhamos as escolas de ensino médio, por exemplo, não estavam em todos os bairros. Por isso que a gente lutava no movimento popular pela universalização, né, principalmente do ensino médio. E na universidade era uma raridade. O curso que eu vou ainda era um curso com a presença de pessoas que já eram empregadas das redes de ensino municipal e estadual, que voltaram, retornaram para complementar a área pedagógica, né? Mas sair daquele famoso esquema 1+2. Então, o curso de pedagogia passava por essa transição. Então, era um curso formado de freiras e colegas que já atuavam há muitos anos no médio. Então, aí entra essa turma, né, minha, nova, essa minha geração, que já vai dar uma nova paisagem colocada ali no curso. Então, eu vou percebendo, por exemplo, para chegar na universidade, não tinha restaurante universitário, não tinha bebedouro. Aqueles que tinham condições, e a sua maioria a universidade era isso, iam em casa e voltavam. Não era o meu caso, e de algumas pessoas ali. Não tinha transporte que levasse o aluno até a universidade. Por quê? Porque os alunos eram do centro até a universidade, que é afastada. Então, o que é que ele vai fazer em outras áreas, se não tem aluno ali? Então, era uma exceção dentro da universidade. Então, eu percebi, essa foi uma percepção de que não era confortável para mim e que também era muito difícil quem estava lá fora entrar. A outra percepção era a questão do currículo também, um currículo que já exigia de nós novas leituras, e eu já vinha com uma carga de leitura fora, né? Construída de alta dedicação, militante naquela época, tinha que ler, estudar mesmo, né? Se capacitar para poder fazer o seu trabalho de educação popular. E essa foi uma percepção, não só porque eu ficava o dia inteiro ali sem ter condições de voltar à minha casa, e também sem ter onde se alimentar. Então, eu levava o meu alimento. Então, eu disse, não, a universidade precisa também. E aí eu vi que eu era útil. Outra coisa, eu digo, não, vai dar certo. Eu aqui com esses meninos, vamos... E começamos, né, a fazer esse movimento no curso de pedagogia, onde eu fui presidenta por 2 mandatos do centro acadêmico, depois no movimento nacional, né, do curso de pedagogia, tivemos grandes, importantes encontros nacional de pedagogia. Um deles, a gente esperava o Paulo Freire, que por questão ali momentânea pessoal, ele não compareceu, mas tivemos o Gadotti, sem RU, nada. Então, foi um encontro de 1.000 alunos numa universidade sem restaurante universitário, e conseguimos segurar esse evento, né? Rapidamente eu cheguei ao DCE e fizemos, digamos assim, demos a nossa contribuição com a luta pela meia passagem, né? Saímos, deixamos, digamos assim, o legado que os meus colegas, né, a luta toda no nosso mandato chega, né, a vitória final, que foi a carteirinha. E o restaurante universitário, quando eu vou para o ato ecumênico, né, da minha colação de grau, foi o dia que inaugurou o restaurante universitário, que foi lá puxar o laçozinho, né, da porta, o restaurante universitário. Então, eu digo assim que as bandeiras de ordem econômica
a universidade, a minha geração e a que me antecedeu deixou um grande legado. Do ponto de vista do currículo também, nós fizemos um grande movimento, né, pela reforma dos currículos, pelo regimento da universidade, a mudança, era momento de mudança. E a universidade tinha que acompanhar isso. Então, o movimento estudantil. Aí eu percebi que eu poderia, além de ser diretora, talvez professora da própria instituição. Eu comentei isso com uma pessoa, uma colega, ela disse, isso aí está muito difícil. Universidade Federal do jamais, Pará. Ser professora... Jamais você vai chegar a ser... bom quando alguém diz que jamais, né? Foi, essa pessoa disse, ainda disse para outra colega, já é muita pretensão. Aí eu disse, pode ser, mas... Eu sei de onde vim. Pode ser, né? E eu fiz eu fiz a primeira... Eu fiz um currículo já pensado. Eu, como aluna, eu já tinha uma publicação. Então, eu saio em tempo hábil, quero deixar claro aos meus alunos, estudantes, que eu fiz militância muito forte no movimento estudantil, saí no tempo hábil. Porque tinha uma cultura na época de ficar não sei quantos anos, eu dizia, não, se eu sou uma liderança estudantil, eu tenho que dar um bom exemplo. Eu tenho, igual como sindicalista, eu não falto a minha aula, eu faço o meu trabalho para não ter questionamento de nada desse ponto de vista. Você vai organizar uma categoria, na minha opinião, você tem que dar bom exemplo. Mas, de novo, aqui também cabe deixar claro que para muitos dirigentes, a situação econômica estava resolvida. Os pais estavam já ali, né? A vida estava fácil, já tinham, o fulano de tal já tinha seu carro, voltava para o seu apartamento, né? Com ar-condicionado. E para você não, você estava lutando pela sobrevivência. Ir para o mercado de trabalho era uma forma, inclusive, de permitir que os irmãos e irmãs pudessem percorrer esse caminho. Estou falando isso porque essa é a realidade de muita gente que tem a origem na pobreza, porque, afinal de contas, é disso que a gente está falando aqui, que se reconhece como sujeito do processo, mas na perspectiva de permitir que outros também tenham acesso. Pelo menos isso aconteceu comigo e imagino que a sua história passe por aí também, né? Quando eu digo assim, eu terminei em tempo hábil, porque eu acho que tem que ser isso. A vaga está aqui, o curso tem a duração de 5 anos. Nesses 5 anos, eu vou dar minha contribuição, como foi feito ao movimento estudantil, né? E estudar, colar grau, porque eu tinha que ir para o mundo do trabalho. Nesse período, meu pai teve um AVC, meu pai ficou paralítico, e os meus irmãos foram obrigados a muito criança, quase, ir para o mundo do trabalho, porque o meu pai ficou paralítico. Naquele momento não existia um centro de fisioterapia em condições, então foi muito difícil a nossa situação, muito mesmo. E meus irmãos, inclusive, devo muito aos meus irmãos, né? Disseram, o meu pai poupou as mulheres e os meninos foram logo trabalhar. Com isso, os meninos saem da oportunidade de educação, de ter acesso à universidade, né? E eu digo, eu vou colar grau e vou logo também para o mundo do trabalho. Aí ingressei logo na especialização, naquele momento não havia mestrado na área de educação no Pará, nas universidades, né? Momento em que a pós-graduação era difícil no Norte, muitos de nós, inclusive eu, tive que sair e fazer a minha pós-graduação em São Paulo, a quem eu devo muito a minha formação, fiz mestrado e doutorado lá, né, com um estágio doutoral na Universidade do Minho, Portugal, e fiz a minha primeira... o lugar onde eu trabalho, ingresso no ensino superior foi na UEPA, antiga FEP naquele momento. Então, sou muito grata a esta instituição que me acolheu muito bem,
no início da minha carreira, onde eu aprendi muito. Naquele momento, eu vivenciei a passagem, que ela era uma fundação ali para a Universidade, né, do Estado do Pará. Naquele momento, eu vi essa transição. E foi o momento que abriu o concurso, tanto para a UEPA quanto para a Universidade Federal do Pará. Eu já tinha 2 anos na UEPA e eu concorri ao mesmo. Você acredita que era de manhã eu fazia a prova, eu e vários candidatos, fazia a prova na UEPA e à tarde na UFPA. Nós fomos lá, os candidatos, negociar para ser à tarde. Então, eram 2 concursos ao mesmo tempo. Foi muito difícil também, né? Mas foram 2 concursos interessantes. Inclusive, para o UFPA foi muito concorrido, tanto que todos os colegas que participaram daquele concurso são professores ou da UFPA ou da Escola de Aplicação. Então, eu tenho muito orgulho desse concurso, porque era a briga de titãs. Eram os melhores alunos que o curso tinha tido e candidatos assim que eu conhecia. E na falha de algum foi que as 2 foram aprovadas. É evidente que teve uma diferença para os demais. E fui para o UFPA, né, onde eu trabalho. Primeiro eu fui substituta há 2 anos. Eu tenho 34 anos de Universidade Federal do Pará. Pois é, a Universidade Federal do Pará, ano passado, nós entrevistamos aqui o primeiro reitor negro, preto, Sim, da Universidade Federal do Pará. Ontem ele recebeu o prêmio pela CAPES. Ele é da minha geração, só que do campus de Abaetetuba. Pois é, professor Gilmar, gente espetacular. Inclusive, aproveitar para mandar um abraço para o reitor da Universidade Federal do Pará. E aí, assim, hoje a Universidade Federal do Pará é uma das maiores do Brasil. É muito grande. Nós somos a 2ª em alunos matriculados. Pois é, o que Só certamente é resultado desse trabalho que vocês fizeram, desde o restaurante universitário até a passagem de ônibus ali, tudo isso ajudou a que essa universidade tenha crescido tanto. Imagino que seja motivo de orgulho para vocês, né, terem esse tamanho e a qualidade, porque não é só uma questão de tamanho, é uma questão de muita qualidade. A Universidade Federal do Pará é uma referência no Brasil. A nossa luta pela democratização da universidade foi grande, né? Então, hoje eu vejo a universidade quando negros, indígenas, alunos trans, tem associação quilombola, indígenas, se eu não me engano, não tenho certeza que tem também de trans. Eu fico pensando, é o resultado de toda uma luta. Hoje, tenho certeza que com a política de cotas, que eu acho que foi acertada e muito questionada, e eu estou entre os professores que defenderam a política de cotas. Eu sou uma das professoras que defendeu, junto com o PROIFES, o REUNE. Foi uma política importante do governo Lula. E eu lembro quanto foi questionado, muito questionado o REUNE. Teve ocupação do Conselho Superior e o reitor firme ali, e conseguimos com que a universidade implementasse o REUNE, que ajudou muitos nossos campi do interior. Eu sou uma professora que atuei em quase todos os campi do interior, sem condições. Quando a gente está falando do interior, uma coisa é falar do interior de Sergipe, outra coisa é falar do interior do Pará. A Amazônia, gigantesca, muito difícil. A nossa prioridade era levar livros, era levar xerox para os alunos e roupa zero, quase. Só ali o mínimo, né? Pelas dificuldades que não tinha xerox nada. Viagem de barcos, né? Que levavam dias. Então, por exemplo, o nosso reitor é fruto dessa política, que eu acho que é a maior política, ouvi a Universidade Federal do Pará, a maior política de inclusão social. Foi o projeto de interiorização da universidade, ao qual eu dediquei uma dissertação e uma tese sobre isso. A minha tese avalia essa política de interiorização a partir do campus que o reitor
atua, né? Naquele momento, evidente que ele não tinha sido coordenador ainda, né, daquele campus. Então, hoje nós temos um reitor que ele foi coordenador desse campus, atuou na interiorização, é um egresso dessa política de interiorização e chega até a reitoria da universidade. Professora, no seu currículo também tem uma passagem muito importante, eu considero, pela Secretaria de Educação do Estado do Pará. A senhora foi secretária de Estado lá na gestão da ex-governadora Ana Júlia. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente como é que foi isso de ser secretária de Educação de um estado tão complexo, seja pelo tamanho, enfim, como o estado do Pará. Foi uma passagem, não é algo que eu tenha... É algo que eu falo com muita dificuldade. Inclusive, eu coloquei no meu currículo recente, deve ter uns 3 meses, por conta do meu memorial, que eu coloquei, senão, durante esses 15 anos, ninguém sabia nem que acionasse a internet. Para a sociedade paraense, eu fui útil. Para mim, pessoalmente, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Pessoal. Tive muitas perdas. Perdas que é bom nem citar. Não, se você não se sentir confortável para falar... Não tem problema. Não tem problema, imagina. Eu passei, você deve saber que eu sou uma das fundadoras do PT, nunca tinha ocupado cargos de espécie nenhuma. Eu fui coordenadora do curso de pedagogia, fui 7 vezes chefe do departamento de fundamentos da educação, todos cargo, meus pares que me colocaram lá, alunos, né? Todo o processo eleitoral. Então, a primeira vez que eu fui para um cargo dessa envergadura, no meu mandato, eu acho que nós fizemos coisas interessantes. Vamos destacar, né, quando eu digo para a sociedade, foi bem porque eu deixei o Parfó, que já havia sido descartado do mandato da Ana. Então, nós retomamos o Parfó e implementamos, que foi uma política importante de formação também do governo federal do PT. Nós deixamos implementado para capacitar, sair da situação de professores quase leigos que havia no interior. Então, processo de formação em nível superior do magistério paraense, eu tenho a felicidade de ter dito que foi uma, digamos assim, uma demanda atendida e o governo do PT naquele momento conseguiu, na gestão em que eu estava. Eu, professora Ney Cristina, vai minha gratidão também a ela e toda a equipe que atuou comigo na SEDUC. Foi difícil para todos nós, mas nós fizemos coisas. Eu falo porque antes de eu vir para cá, já estava fazendo 2 meses que me pediram uma foto para colocar no... Estão fazendo o resgate histórico dos secretários, né? Então, vamos fazer uma galeria. E aí me solicitaram a foto daquele momento. E foi muito difícil. Eu estou fazendo o meu memorial para a professora titular. Eu não tenho tempo para procurar e ninguém achava na internet também nada. E a instituição disse que o que tinha não era legal. Aí, então, foi uma luta. Aí eu digo... Como eu não encontrava, eu vou apelar para alguém daquele momento rápido, sabe? Veio aí, foi para lá a foto, né? Para a galeria. Aí disseram, poxa, a professora fez coisas legais. Não pode ficar um buraco no nome dela. Então, houve um esforço, sabe, dessas pessoas e me atenderam em segundos, coisa que 2 meses eu não conseguia. Então, nós implementamos o PAFO. Pela primeira vez no estado, nós implementamos o kit escolar, né, no mandato mais uma sugestão minha, da secretária anterior a mim, e foi uma política importante que, no mandato do PT, as escolas foram climatizadas, os outros gestores ficaram aborrecidos.
mas ar-condicionado em sala de aula no Pará não é um luxo, é uma necessidade. É uma necessidade para dar condições de trabalho e de aprendizado dos alunos. Isso foi implementado na gestão, né, do PT lá. Então, o uniforme escolar, o kit das crianças, é o que o pai e uma mãe, você é pai, você sabe que quando chega o momento de comprar o material escolar, é muito difícil, né? Então, nós implementamos. Então, foram políticas que outros gestores tiveram dificuldade em não atender, em cortar quando assumiram posteriormente, né? Que o PT perdeu as eleições lá. Então, ficou essa atividade, né? Digamos assim, essa política, a do Parfor. Nós conseguimos deixar o plano de cargos e carreira dos professores, ouviu, Sintep? Lembre disso, né? Deixamos o plano de cargos e carreiras para eles, que o atual governo tentou aí rasgar. Você viu que eram os indígenas, eram os professores, naquela luta para desfazer uma lei. Eu nunca vi em lugar nenhum gestor ter ido, volta, rasga, que eu mesmo fiz, né? Então, foi interessante esse processo de... eu pensava assim, quando eu estava na secretaria. O pobre, ele tem poucas oportunidades. E quando ele tem, ele que agarre. E eu dizia, eu estou dirigindo uma instituição no marco das legislações burguesas. E na brecha delas eu vou ver o que é que eu faço. E o que eu pensei e pude fazer foi feito. Plano de cargos e carreira, plano estadual de educação, a questão de continuidade da questão dos uniformes, da escola, do salário, a melhoria do salário de quem atua dentro dos presídios, como professor. Foi na SEDUC que eu mudei a minha pesquisa. Eu sempre pesquisei ensino superior, mas eu não tinha ideia do trabalho de escola dentro dos presídios. Aí eu disse, quando a minha chefe de gabinete chegou, a senhora vai ter que providenciar assinatura desses certificados do histórico escolar de 200 presos. Eu disse, como é que é isso? É que vai ser a colação deles, tudo é colação. Disse, são 200 presos. Eu quero ir nessa colação. Não, secretária não vai, não. Eu disse, não, eu nunca fui no presídio, eu vou. E fui, olhei, né? Foi um impacto muito grande que eu tive. E ali eu disse, essas pessoas precisam mais de mim do que muitos outros. Mudei a minha pesquisa, abandonei. E passei a pesquisar educação de privados de liberdade e gestão, que é uma grande paixão da minha vida também, né? Então, nós deixamos essas política estrutural. Eu só teve uma que eu não consegui. Nesse pouco tempo, eu levei a proposta. Isso tudo foi uma articulação, Assembleia Legislativa, reunir deputados, movimento sindical, alunos também. Eu não consegui levar uma proposta para eleições diretas de diretores das escolas. Nesse meio foi que eu entendi, e aí eu me dirijo a minhas colegas da área da gestão. Diretor de escola é uma moeda de troca. É uma moeda de troca do ponto de vista da política. E quem negocia isso nunca ensinou um dever de casa para um filho. Impressionante. Parlamentares entravam assim no meu gabinete, né, da instituição e dizia, aquela escola é minha, a senhora tirou aquele diretor de lá. Com queixas, sabe, grandes, o Ministério Público exigindo uma posição, uma tomada de decisão, e eu ficava ali, eu digo, impressionante. Depois eu fui ver que o estado do Pará, naquele momento, tinha 1.200 e poucas escolas. Mais de 1 milhão de alunos matriculados naquele momento. Aí eu dizia 1.216, eu nunca esqueço, 216 escolas, são 1.216 diretores indicados.
mais vice, dependendo do aluno matriculado, poderia ter 1, 2, né? Então, só no âmbito da gestão, foi ali, vai uns 3.000. Multiplique isso. Então, a gestão, ela sendo de indicação do executivo, ela elege um governador, elege um deputado federal, porque essas pessoas, como são indicadas, elas são obrigadas a atender o executivo. Elas já são indicadas para isso, né? Elas são indicadas exatamente para isso, né? E foi onde eu vivi, né, em choque, todas as teorias da gestão, né, Vitor Paro, Licínio Lima, tudo que eu lia, e conheci de perto como funciona, né, esse processo. Na prática, a teoria é outra. Aí nós convivemos com isso, foi uma experiência, por isso que eu digo, para a sociedade, aí, onde foi ruim para mim, né? Eu me deparei com heranças de governos anteriores, a instituição ela é unipessoal, né? É evidente que eu mantive tudo aquilo que a educação e a minha capacidade técnica me deu. Então, pagamentos, eu era muito rigorosa com isso, com processos licitatórios, né? Com averiguação de tudo isso. E é evidente que quem tem uma postura de zelo, na minha opinião, de zelo pela minha equipe, portanto, eu não tenho uma pessoa que me assessorou respondendo processos por improbidade ou alguma coisa nesse período, por ordem minha. E também, talvez tenha ficado aborrecido comigo, mas foi zelo e hoje me dão graças a Deus, né? Então, nós fizemos esse trabalho. Eu tenho um carinho, porque foi uma instituição, eu como egressa do ensino médio de uma escola pública e toda, né, a minha vida, eu tinha que ter cuidado. Fizemos reformas em várias escolas, do qual eu retornei ao colégio Deodoro de Mendonça, o diretor me atende, marca uma audiência e pede uma reforma que nunca acabava ali. E eu disse para ele disse, você é egressa de lá. E aí como é que ele, né? Ele foi olhar a minha ficha e tudo. Eu disse para ele, e cadê a minha ficha da época da ditadura que está lá? Horrível aquela ficha. Ele disse assim, não, a senhora não tem, foi uma excelente aluna e tal. E nós fizemos, aí eu retorno, já em paz, né? Com o colégio e com todo carinho nós fizemos o trabalho direitinho, foi concluído lá, ficou uma escola linda. Então, professor, eu acho que você precisa se orgulhar mais desse período, porque é claro que sempre são desafios que são colocados porque aí, né? Pessoalmente, né, aí eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu levo para os meus alunos de gestão. Uhum. Eu digo para eles, como é que você pode fazer uma política educacional sem se comprometer? Fazer o que é certo, o seu trabalho, você tem que perguntar para quem ele pediu para ir para lá. O que é que você quer de mim? Professor, eu lembrei aqui que para coroar esse fortalecimento da Universidade Federal do Pará, ano passado, 2025, por ocasião da realização da COP30 em Belém, a UFPA ela hospedou ali a COP paralela, digamos assim, né, dos movimentos sociais e tudo. A Cúpula dos Povos aconteceu no ambiente, no território da Universidade Federal do Pará. Eu acho que isso para vocês é motivo de muito orgulho também, né? Sim. A Universidade Federal do Pará, ela é plural. E a sua história, né, é de um forte compromisso com a sociedade, e principalmente com aqueles que precisam do nosso trabalho. Por isso que ela desenvolve as pesquisas, a extensão. Nós temos, inclusive, bolsas de extensão para ampla concorrência e para alunos de demanda social. Eu, por exemplo,
só participo de editais, eu gosto de receber alunos que vêm de demanda social. Então, são esses alunos com quem eu trabalho. E ela sempre foi palco desses debates. E não seria diferente a gente discutindo a questão ambiental. Nós temos um núcleo de estudos amazônicos desde a década de 70, trabalhando com ribeirinhos, quilombolas, né, vendo a questão do meio ambiente em toda a região e até fora do alcance dela, a gente se isentar. Muito pelo contrário, nós exigimos a nossa presença. O reitor esteve assim, não. Nós queremos participar de forma intensiva desse processo, debater as políticas do meio ambiente. Temos como debater isso, propor solução para muitos dos nossos problemas. E assim foi um palco de tempo todo da COP lá. Eu acho que reuniu a caminhada avaliada na presença de 50 mil pessoas na caminhada. Povos do planeta. Quase um sírio. Foi. Professor, e agora caminhando assim para encerrar a nossa conversa aqui, que eu acho que foi muito esclarecedora para quem está nos acompanhando também. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho como é que está a atuação do Sindiproifes Pará, essa relação de vocês, quais as pautas que vocês estão encampando nesse ano de 2026, que é um ano eleitoral, evidentemente. Tudo gira em torno da eleição que está vindo aí, que é eleição para a presidência da República, para o Senado, Câmara Federal, para os governos dos estados, para as assembleias legislativas. Então, como é que o Sindiproifes Pará está atuando em 2026? Desde que eu ingressei como docente na UFPA, substituta, já era do movimento docente, porque eu já vinha do movimento estudantil ali. Então, eu fiz parte do movimento, vários comandos de greve, etc, etc. O Sindiproifes Pará, ele tem 10 anos. 10 anos, né? Nós somos dissidência de uma outra entidade, porque nós defendemos nós nos colocamos ali com uma nova alternativa sindical. E nesses 10 anos a gente vem procurando defender. Primeiro, a pluralidade de ideias. Nós nos preocupamos com o docente. Se ele é de qualquer partido, não interessa para nós. O que interessa é que ele é um colega da categoria, tem vários direitos e deveres, é de respeitado em alguns casos. Só para você ter uma ideia, Francisco, as pautas que nós estamos que tem mais impactado na categoria, uma demanda que nem o professor às vezes conhece, é a progressão, orientação para a progressão dele, porque a partir dessas reformas que aconteceram, foi muito penalizado. Muito, por exemplo, eu ainda me orgulho, vou ter uma aposentadoria integral. Mas nós temos colegas, a partir de 2013 para cá, que ele tem que fazer uma previdência privada, porque ele sai com o teto do INSS. Um professor que ganha 20 mil reais é um impacto muito grande lá no final, cai para 8 mil, pelo amor de Deus. Então, estamos orientando nesse sentido, principalmente o professor jovem. E o professor antigo é colocar na carreira. Nós temos casos de professores que não progrediu desde 2009. Então, essa é a nossa batalha, essa é a nossa conversa com a reitoria. Acho que o professor Gilmar, já deixamos para ele claro numa audiência, você pode deixar um legado. Qual é o legado? Deixar o corpo docente da Universidade Federal do Pará todo atualizado na carreira. E assim nós estamos agora a avançar para a UFRA, que recentemente fez sua eleição. A candidata que nós apoiamos, venceu lá. Nós temos toda a segurança de que ela vai fazer um bom trabalho. E vamos continuar nesse debate da progressão, de colocar o professor na carreira, da nova resolução que vai ser realizada agora, e da saúde também, que nós estamos nos preocupando com o número de docentes que tem
estão em processo de adoecimento. Temos audiência quando eu chegar lá para tratar desses assuntos. E acreditamos que o reitor é sensível a essa pauta. É um reitor com histórico diferente, de vários, né? Vem do movimento sindical, foi um operário e deve, com certeza, parecer um pouco assim comigo, não perder tempo quando ocupa um espaço que dá condições de fazer o bem às pessoas, né? É isso, um sindicalista precisa fazer bem às pessoas, à sua categoria, à sociedade. E assim, chegamos ao final da nossa conversa aqui com a professora Socorro Coelho, vice-presidente do Sindiproifes Pará. Então, professora, muito obrigado por conversar conosco aqui, tirar um tempinho aí para bater esse papo com a gente. A professora Socorro está aqui em Brasília, ela esteve aqui na semana passada, foi quando nós gravamos essa conversa, participando de atividades organizadas ali pelo Proifes Federação, que é parceiro aqui do podcast Educação em Destaque. E as atividades no Congresso diz respeito à PEC, que discute a redução da carga horária de trabalho, a famosa PEC da escala 6x1, e também discutindo ali o PL, que discute na Câmara a luta, né, a negociação coletiva, melhor dizendo, no serviço público. Então a professora Socorro esteve aqui em Brasília por conta dessas pautas aí, que o Proifes Federação, que é a federação a qual o Sindiproifes Pará é afiliada, encampou nessa luta no Congresso Nacional, e a professora Socorro Coelho veio aqui por isso, e a gente agradece muito pela presença dela no nosso podcast. Professora, muito obrigado mais uma vez, e de volta a Brasília, vamos ver se a gente marca aí uma nova conversa, tá bom? Muito obrigado Muito obrigado pelo espaço, né, que você nos cede, e acredito que vida longa o podcast é de uma utilidade grande para a área da educação. Sempre que eu posso, eu compartilho com meus colegas, sempre que eu posso, não, já é uma. Então é isso, faça como a professora Socorro Coelho, compartilhe o nosso conteúdo aí, você ficou aqui com a gente até agora, então compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, assim mais gente vai tomar conhecimento do nosso conteúdo, tá bom? Então muito obrigado, até a próxima semana, grande abraço, até lá, tchau, tchau.